especial, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15, o versículo é o de número 12. Abre aí. Se você não tem a Bíblia, você acompanha pelo monitor e você vai ter uma revelação. Eu digo que há vários tipos de mensagens, há vários tipos de ensinamentos, né? Inclusive, eu estou em alguns ensinamentos por esses dias, muito de oração, né? Inclusive, domingo passado, eu falei sobre a oração do Josafá, mas eu já falei sobre a oração de Daniel, e eu vou trazendo mais orações. Mas hoje eu quero começar falando aqui de João 15, 12, que diz assim, ó: o meu mandamento é o quê? É este. Você vê que é um mandamento de quem? Do Senhor. O que é o mandamento? O que você acredita que seja o mandamento? Uma ordem. É uma ordem do Senhor. Toda a palavra de Deus é uma ordem, é um mandamento. E o que ele quer de mim e de você? Quando ele deu os 10 mandamentos ao povo hebreu, o que era para aquele povo? Para o povo de Israel, o que era? Era uma ordem para eles. Eles tinham que o quê? Que cumprir. Eles tinham que cumprir. Então isso aqui também é um mandamento. O meu mandamento é este: que vos ameis o quê? Uns aos outros. Assim como eu vos amei. Amar uns aos outros. Eu quero mostrar para você que as mesmas atitudes que Cristo ele teve, nós temos que ter. Em todo sentido. Só que isso aqui eu quero levar para a sua casa, para o seu lar. Eu não quero nem falar, irmão, para o lado de fora. Não é nem isso. Eu quero que você leve isso aqui para dentro da tua casa. Você vê que é um mandamento e a Bíblia diz que nós temos que amar. Mas qual é o grande problema aqui? Em outras palavras, nós queremos que as pessoas, o marido, um filho, o pai, a mãe, a esposa, alguém de dentro da casa, nos trate de uma forma. Mas também na hora de nós tratarmos essa pessoa da mesma maneira, nós não entregamos. Aí eu falo uma coisa para você: como você quer que ser amado, se você também não sabe dar o quê? Amor. Porque tudo tem que ser o quê, meu irmão? Recíproco. Tudo tem que ser igual. Aquilo que dá, recebe. Aquele que planta, colhe. Aquilo que você plantar na vida das pessoas, você vai colher. Mas que nem uma mulher grossa, ela quer colher amor, mas ela entrega grosseria. Ou um homem quer colher, um homem arrogante, um homem ignorante, ele quer, meu irmão, receber amor, mas ele entrega ignorância, arrogância, prepotência, humilhação. Aí a pergunta é: como vai receber? Não tem como. Você vê que o amor tem que ser igual, o amor tem que ser igual o que Cristo ele teve por nós. Então o que você tem que dar para a sua família é isso. Eu já vi muito pai, muita mãe criar uma mágoa, um rancor de um filho, e muitos filhos dos seus pais. A pergunta é: Cristo perdoa? Que nem, olha para você, tem alguém aqui que já cometeu grandes pecados? Eu sou o primeiro a levantar a mão, irmão. Entendeu? Eu costumo dizer que o maior pecador da igreja é o próprio pastor. Mas eu creio também na misericórdia e no amor de Cristo, que me perdoou e que me amou. Então, se Cristo me deu perdão, me deu amor, por que eu não vou entregar isso? Correto? Então é isso que a Bíblia quer dizer. Mas olha o que diz em Miqueias. Abre lá. Miqueias capítulo 6. O versículo é o de número 8. Diz mais sobre isso.
Miqueias capítulo 6, versículo de número 8. Aí você fala, pastor, onde fica esse livro? Se você abrir lá em Malaquias, você vai voltando, Malaquias, Zacarias, Sofonias, Naum, aí você vai achar ali, meu irmão, o livro de Miqueias. Acharam? Ajudei ou não? Se não tiver ajuda, meus obreiros que foram formados na maior faculdade de teologia do Brasil e do mundo, a grade, eles acham para você. Isso. Glória a Deus. Olha o que diz ali no versículo 8. Vamos ler lá, ó. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de quem? De ti. Olha, volta lá, meu filho, você está muito alvoroçado, ó. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Em outras palavras, Deus declara ao homem aquilo que é o quê? Que é bom. E quando a Bíblia dá aqui, ó homem, a Bíblia não está falando homem na figura do sexo masculino. Deus está falando homem na visão ser humano, humanidade. Amém? Quem está dando para entender, diga glória a Deus. O que é bom? Olha para o irmãozinho que está do seu lado. O que é bom para você? Você tem uma visão do que é bom. Que a sua visão do que é bom, talvez não é bom o que é para mim. Isso pode acontecer? Sim ou não? Isso pode acontecer. Que nem eu brinco. Quem é que gosta de fígado? Parabéns para vocês. Se um dia vocês me convidar para almoçar na casa de vocês, nunca faça isso. Pelo amor de Deus. Tá bom? Então, em outras palavras, é algo que eu não gosto, mas você acha bom. Eu não acho. Eu não acho bom. Então a Bíblia diz ali, e ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Aí continua. Senão que pratiques o quê? E ames a beneficência. Continuando, e andes humildemente com o teu Deus. Então vamos lá. Volta para mim, jovem, para mim não perder, volta mais um. O que é bom? Como eu disse, o que é bom para mim, às vezes não é bom para vô, e o que é bom para você não é bom para mim. Só que olha o que Deus continua dizendo sobre a justiça, ó. Passa para frente. Senão que pratique a justiça. Qual é o símbolo da justiça? A balança. Por que a balança? Porque ela não pode pesar nem para um lado e nem para o outro. Ela tem que ser moderada. Então, o que a Bíblia quer nos mostrar aqui? Deus, ele mostra o que é bom, e muitas vezes nem sempre o que é bom para você é para o outro. Por isso você tem que praticar a justiça, você tem que ser moderado. Se você sabe que algo que para você, meu irmão, não tem diferença, você tem que entender que para aquele seu familiar faz diferença. Tem gente que fala, não precisa ficar pedindo perdão para tudo, mas talvez para aquela pessoa, ela só consegue ser diferente se ela receber um pedido de desculpa, um pedido de perdão. Tem gente que não fala assim, não precisa pedir desculpa para mim não, perdão para mim não, eu entendo todas as coisas, eu não me importo com isso, e é uma realidade. Aquela pessoa não precisa ninguém ficar pedindo perdão para ela. E às vezes só porque ela é desse jeito, ela acha que ela tem que tratar as outras pessoas da mesma forma. Tem pessoas que elas gostam que as pessoas, quando erram com ela, se desculpem com ela. Por isso tem que ser o quê? Justo. Balança.
que você pratique, se não pratique a justiça e a ame. Você tem que fazer aqui, ó, você tem que ser moderado. Que nem, em outras palavras, eu estava falando para minha esposa, isso ontem não, hoje inclusive, que nem cada um aqui foi criado em um tempo, né? E que nem os pais dos meus pais, criaram eles em um período, irmão, que a criança com 5, 6, 7 anos, não tinha nada para fazer, para onde ela ia? Para a roça. É verdade ou mentira? O pai levava para a roça, tem que, trabalhar, e pá, e tudo mais. Não tinha primeiro que muitos não tinham nem televisão em casa, né? Mas não tinha esse negócio de ficar brincando, não. Tinha que estar ali, e tudo mais. Aí os meus pais já modernizaram. Lá em casa já tinha televisão. Porque assim, os pais dos meus pais iam trabalhar, levavam eles, porque não tinha com quem der. Não é isso? Não é isso que acontece? Então, você vê que a cabeça do meu pai e da minha mãe cresceu em um momento que é trabalho, que tinha que sustentar o quê? A casa. Eu nunca vi meu pai, irmão, faltar no trabalho. Eu nunca vi meu pai acordar, irmão, depois das 9 para ir para um trabalho. Meu pai sempre cedo acordou, trabalhou, e assim minha mãe. E aí o que acontece? Só que minha mãe e meu pai, para ir trabalhar, o que eles deixavam eu fazer? Primeiro, me acordava para ir para a escola. Quando eu chegar, aí eu vinha da escola sozinho. Eu já ia para a escola sozinho com os 7 anos de idade e voltava. É ou não é? Porque meus pais já ensinou assim. Quem aqui foi para a escola cedo assim, com 7? Aí, tá vendo? Então, também. Minha mãe fazia eu ir para a escola às 7 horas da manhã sozinho. E aí se eu não fosse. Aí saía da escola meio-dia, ia para casa, podia assistir? Podia assistir. Mas tinha que organizar a casa, lavar a louça se tivesse, passar um pano. E ainda eu lembro que eu tinha o canto do cachorro, que era a minha função de limpar. E se minha mãe chegasse e não tivesse limpo, o que acontecia? O chicote comia. E aí, assistia um pouco de televisão. Televisão não tinha YouTube. Então, os desenhos, eu lembro que ele ia até mais ou menos meio-dia. Não é isso? E à tarde, começava depois das 5. Então, o que eu mais praticava? Às vezes, jogar bola no quintal, brincar de alguma coisa. Então, aí eu cresci com uma outra cabeça também, né? Uma cabeça de estudar, porque meus pais deram oportunidade para me estudar e tudo mais. Hoje nossos filhos não. Hoje os nossos filhos já são ensinados diferente. Porque um pai e uma mãe, para ter sossego, o que ele faz com o filho? Mete ele no ser? Como ele vai crescer? Diferente de todos nós. É verdade ou mentira? Sim ou não? Aí eu falava para minha esposa, porque hoje minhas filhas não foram para a escola, e eu fui fazer um velório, minha esposa foi comigo, nós deixamos elas dormindo, só o Léo foi para a escola. E elas ficou dormindo. Aí elas acordam, vão tomar o café delas, né, que nós já deixamos preparado, e aí eu precisava resolver uma coisa no bairro onde eu nasci. Ô Braz, você está vendo esse barulho? Você não vai multar não, filho? Me ajuda, né? E aí o que acontece, irmãos? Voltando aqui. A minha esposa falou assim, vamos lá resolver, que elas ficam ali assistindo. Eu falei, não, eu vou levar elas comigo. Porque se eu deixar elas até tarde assistindo televisão, elas vão ficar vendo YouTube, e o YouTube só ensina o que, irmão? O que não presta. O YouTube só ensina o que não é bom.
Aí o que eu fiz? Aí eu vim, né, do velório, aí eu deixei o irmão ali na esquina, que foi comigo, o obreiro e a obreira, aí fomos para casa. Quando eu cheguei em casa, o que elas estavam assistindo? Stories do YouTube, que só passa por... Aí eu falei para minha esposa, tá vendo? E se nós não tirarmos essas crianças da televisão? Vocês entendem onde eu quero chegar? Como elas vão crescer? Compreende? Então, nós temos que entender isso aqui. Você tem que praticar, meu irmão, a justiça de Deus, o que é bom. Aquilo que é balã, não tem peso nem para cá e nem para cá. E você tem que entender que o seu tempo foi um e o tempo dos nossos filhos é outro. E você tem que saber lidar com todas essas coisas. Porque aonde eu quis chegar nessa história toda que eu contei, para você entender, se você, meu irmão, começar a tratar, deixar seu filho muito, meu irmão, assim, sossegado, uma coisa eu digo para você, o que você não ensinar, o que você não cuidar que ele veja, ele vai aprender com os outros de fora. Aí depois não reclame. Não reclame. Não reclame. Compreende o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. E até falei para minha esposa, falei assim, a minha filha Rebeca, para a idade dela, ela está muito espertinha de saber coisas que acontecem. Coisas que acontecem. Eu falei assim, como ela sabe disso do nada? Ela sabe porque com certeza ela viu o videozinho no YouTube. Então nós temos que o quê? Vigiar. Pegar a visão? Então você tem que praticar a justiça. É um período? É. Em outras palavras, tira um peso de nós, irmãos, ficar olhando criança, de ficar vigiando? Tira. Lógico que tira, irmão. Você deixar uma criança assistindo, meu irmão, YouTube, televisão, nossa, você faz um monte de serviço. Só que aí você tem que parar e analisar. Isso está fazendo bem para a sua criança? É esse senso que eu quero criar na sua o quê? Na sua mente. Porque lá na frente, o preço pode ficar o quê? Mais alto. Então você tem que vigiar. Estão pegando a visão? Sim ou não? E pratiques a justiça. O que é justo? Você tem que viver o que é justo, irmão. O que é justo? É que nem eu fico vendo muitas pessoas, relacionamentos, que as pessoas não são justas. E aí que entra também a justiça de um pai com o filho. É que nem o pai, ele tem tempo para ir trabalhar, ele tem tempo para se divertir, porque quem tem filhos, quantas vezes não deixou o filho com a sogra? Sim ou não? Ou com alguém olhando. Só que a pergunta é, e o filho? Quando a pessoa vai se divertir com quem? Com o filho. E às vezes não se diverte com o filho. A pergunta é, está sendo justo? A pessoa fala, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. É que nem a pessoa vira e fala assim, um exemplo. A pessoa, ela tem um trabalho flexível. Ela consegue sair para tomar um café com uma pessoa no trabalho flexível, mas nesse mesmo trabalho flexível, ela não consegue, meu irmão, sair para tomar um sorvete com o filho. Olha para mim aqui, que justiça é essa? Que prática essa pessoa está tendo? Está certo isso? Não está certo. Você não está praticando a justiça. Aí depois você vai colher o que não presta, você vai culpar Deus. Não culpa Deus não, você que não fez a justiça. Você que não soube dar atenção. Compreende o que eu estou querendo dizer? É isso que você precisa entender. Eu falei hoje de um caso aqui no culto da tarde, e eu vou dar esse mesmo exemplo. Uma vez eu atendi
um rapaz que pediu para falar comigo, não foi aqui não, foi em outra igreja que eu fui pastor. O rapaz chegou para mim, pastor, o senhor pode me dar um minuto da atenção do senhor? Eu falei, com todo, meu amigo. E aí ele começou, né? É um rapaz da igreja, ele e a esposa frequentava há muito tempo, na verdade, eles até ajudavam na obra. Ele falou, pastor, eu estou meio triste. Eu falei, o que aconteceu, fulano? Ele falou, pastor, o senhor conhece a minha esposa, né? Você sabe que ela é muito vaidosa, gosta de se arrumar, de se cuidar. E, pastor, eu apoio isso. Eu sou um cara que amo quando minha esposa se cuida, se arruma, entendeu? Ela é bonita e tal. Eu falei, amo. Mas eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, o problema é que ela se arruma para sair com os pais dela, que de vez em quando ela saía com os pais, né? E ele sempre deixou. Sabe aquela menininha que cresceu nos cuidados dos pais, e aí casou, mas mesmo assim ainda os pais, né? E ele deixava, ela se arrumava, ela trabalhava no escritório, ela ia toda arrumada, irmão, e tal. Aí eu lembro até que teve uma época, como eu disse, ela fazia obra, ela não conseguia vir de obreira, mas ela vinha para o culto, irmão, aí eu brincava com ela, né? Eu falei, irmã, a senhora tá indo muito arrumada para o trabalho, hein? Aí ela dava risada, né? Mas brincando. E ela era desse jeito, né? E tudo mais. Só que aí ele falou uma coisa para mim, falou, pastor, mais final de semana que eu tô com ela e nós vamos sair, ela não se arruma para mim. Aí ele virou e falou assim, eu tô desconfiado, pastor. Falei, calma. Falei, tem alguma, você sabe, você pegou alguma coisa? Não. Falei, então não crie uma coisa que não existe. Falei assim, eu vou conversar com você e com ela, juntos. Você fala para ela que eu quero falar com você. Não fala o que é. Aí você fala, tá bom. Aí eles vieram um dia. Aí eu falei, mãe, seu marido, ele me trouxe uma queixa. Eu vou deixar ele falar. Aí ele falou. Aí ela virou e falou assim, ô pastor, ele tá certo. Talvez eu não estou me arrumando para sair com ele. Ela logo já reconheceu. Aí ela falou, mas pastor, ele pode ficar tranquilo, diante de Deus. Eu não tenho outra pessoa a não ser ele. E eu acredito, e eles estão juntos até hoje. Mas o que eu quero mostrar com tudo isso? Ela estava sendo justa no casamento dela? Não. Ela não estava sendo justa no casamento dela. Porque ela estava se valorizando mais para o trabalho, para sair com os pais dela, do que com o próprio quem? Marido. Que ela tinha que se cuidar e também, meu irmão, ficar bonita para estar com ele. Quem está dando para entender, diga amém. Ela não estava sendo justa. Só que ela logo reconheceu. Isso é justiça. Você tem que saber, meu irmão, o que é justo. Porque a forma que você, meu irmão, quer ser tratado, você tem que aprender o quê? A tratar. Aí no dia até eu falei para ela, você já pensou, irmã? Se ela já pensou, seu marido, que ele tinha uma profissão que ele não ia tão arrumado, né? Aí eu falei assim para ela, você já pensou, irmã? O marido da senhora começar a sair trabalhar todo arrumado? Você vai ficar falando que ele não vai trabalhar. Porque quem trabalha, um exemplo, com mecânica já tem a roupa o quê, meu irmão? Toda suja de graxa, já sai com ela, não é verdade? Eu falei, já pensou ele começar a ir bonitinho, irmã? Senhora? Aí eu falei assim, seja justo com ele. Então, eu trago isso para vocês, para despertar para vocês. E aí a Bíblia diz mais, ó, e ames o quê? Ames o quê? A beneficência, né? Só que coloca para mim outra tradução, a beneficência não é a que eu queria. Coloca para mim na ARF, né, ARF? ACF, isso. Olha lá. Senão que pratique a justiça e ames a Não é essa também. Deixa eu pegar aqui no tablet, fica melhor. Cadê? Pratique a justiça e... aqui, ó. A minha é... Aqui, tá aqui. É NVI, filho. Obrigado. Olha lá. E ame a fidelidade.
fidelidade. Olha aqui para mim. O que é fidelidade para você? O que é uma fidelidade? Ser fiel. Ser fiel. Ame a fidelidade. A pergunta é, você tem sido fiel à sua família? Fiel ao seu marido? Fiel à sua esposa? Fiel ao seu pai, à sua mãe? Você tem sido essa pessoa fiel? Eu digo que muitos pais, eles às vezes é fiel a um filho e não ao outro. A pergunta é, está certo isso? Não. Todo pai tem a mesma história. Eu amo todos iguais. A pergunta é, você faz tudo iguais para todos? Isso é ser fiel. Porque senão você vai ter um problema. Fiel. Você tem sido fiel aos seus pais? Eu digo que tem pais que são muito fiéis aos filhos. E um exemplo que eu dou é sempre esse. Quantos pais, para ver os filhos arrumadinho, já ficou sem comprar roupa para ele? Mas o filho anda na estica, bonitão. É verdade ou mentira? Quem é muitos pais que já fez muito isso aqui? A camisa da mãe, a camisa do pai, já é figurinha carimbada nas festas. Mas o filho, toda festa de família tá o quê, irmão? Bonitão. E glória a Deus, porque tem pai que gosta de ser fiel a seu filho. Cuidar. Mas eu digo mais, qual é a fidelidade, qual é a fidelidade de um pai com o filho? Por que o pai tem que ser fiel ao filho? Porque o pai, quando teve aquele filho, Deus deu para ele o quê? O poder dele fazer o quê pelo filho? Cuidar. Então o pai não tem que ser fiel naquilo que Deus colocou na mão dele? Porque a pergunta é, Deus obrigou alguém a ter filho? Então se você teve filho, você tem que o quê? Cuidar. Ser fiel. Ser fiel a ele. Por isso que muitos pais cuidam, ama, sabe, protege. Esses dias a Dayana estava, ela estava brincando, mas zoando, né? Eu chamo as meninas de bebê. A Dayana falou assim, ô amor, bebê? Tamanho dessas meninas, você está, tipo, ensinando errado. Eu falei para elas, para sempre elas vão ser minhas bebês. Elas podem estar, meu irmão, com os 30 anos casadas. Eu vou chamar elas de bebê. É ou não é? Não vão gostar, irmã? Ah, mas vão ter que ouvir, irmã. Porque vão ser minhas bebês. Em outras palavras, porque, meu irmão, é o pai. Deus me deu a missão de cuidar delas. De proteger. Eu brinco que pai com homem, né? É mais assim, quando o pai chega para o homem e fala assim, o filho homem chega para o pai e fala, pai, tô gostando de uma moça aí, o pai falou, puta glória, esse meu filho é um homem. Porque hoje um menino gostar de uma moça já é uma vitória, né, irmão? Tô certo ou tô errado? Sim ou não, irmão? Né? Então, deu para entender, né? Sim ou não? Não vou falar muito, cara, porque né, a mensagem vai para o YouTube, para os irmãos que não puderam vir, e aí talvez eu possa, alguém querer armar um processo se eu falar mais do que isso. Mas, em outras palavras, mas quando a moça chega assim pro pai e fala, pai, o irmãozinho, né? Daqui a alguns dias eu tenho um irmão aqui que vai... eu não aguentei, mas eu digo, chega assim, pai, tem um irmãozinho que ele queria vir falar com o senhor. Quando o pai já ouve isso, não tenho tempo para entender ninguém, não. Não tenho tempo para falar com ninguém, não. É verdade ou mentira? O pai corre toda hora, irmão, desse assunto. Quando é a filha e a mulher. É verdade ou mentira? Quero atender, não. Aí quando consegue marcar, o pai já recebe o cabra assim. Vai, pode falar, o que você quer? Já para dar um susto, né? Para dar um apavoro no cara. Então, irmão, porque o pai,
ter esse negócio de ser fiel aos filhos, a cuidar dos filhos. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? E aí a mãe fiel e tudo mais. Só que agora eu vou para vocês, filhos. Quantas vezes os pais foram fiéis a vocês? Cuidou, amor, não deixou faltar. Só que o pai, com o tempo que passa, ele vira o quê? Quem vira o bebê? O pai. que né? Inverte, né? Que nem hoje eu fui fazer um velório, irmão, de uma irmã de 91 anos de idade. Viveu bastante. A pergunta é, só que ela estava precisando ser cuidada por quem? Pelos filhos. E quantas vezes o filho não consegue tratar o pai com a mesma fidelidade? Porque quantas vezes eu já não vi filhos jogarem seus pais aonde? Num asilo. E o problema não está no asilo em si. Deixa eu falar aqui. Que às vezes é necessário colocar para alguém cuidar. Mas é filhos que jogam os pais lá e não vão lá ver os pais. Não pega os pais para sair. Por que eu falo disso? Porque quando você coloca para alguém cuidar, você pode ir lá, retirar a pessoa, dar uma passeada com ela e depois voltar para lá. Você sabe disso, né? Eu já fiz muitas visitas em asilo e nós já visitamos aqui as pessoas em asilo. Irmãos, você vai conversar com os vozinhos e com os funcionários, tem gente que fala, não, a família desse aqui já faz 1 ano que não vem ver ele. Pagam tudo, mas, meu irmão, 1 ano que não vai lá? A pergunta, tá certo isso? Hã? Não tá. Olha lá. Entendeu? Mas, irmã, pagar, porque às vezes a pessoa trabalha, eu entendo tudo. Eu entendo, irmão, que às vezes os filhos trabalham e às vezes não consegue liberação. Paga. Mas, irmão, não trabalha 24 horas. É sobre isso. Um exemplo, sair do meu trabalho, vou lá dar atenção para quem? Para minha mãe, que sempre me deu atenção. Vou lá dar atenção para o meu pai, que sempre me deu atenção. Porque agora quem está precisando de atenção é quem? É eles. Mas quantos filhos não estão sendo fiéis aos pais? E aí eu também digo, e muitos pais não são fiéis aos filhos. Porque eu falei toda aquela boniteza de pai que cuida, mas eu conheço pais e mães. Que quantas vezes colocou um filho no mundo e não dá o valor para o filho, não é fiel ao que Deus mandou, que é cuidar daquela criança. Tem pai que coloca filho no mundo e às vezes não fica não ficam juntos, né, o casal. Só que aí o pai não é fiel ao filho, porque, primeiro, a criança é a única que não tem culpa de nada. Ela tem que ser cuidada. Mas tem mães que precisam ir buscar na justiça para um pai dar o quê, irmão? Olha aqui para mim, está certo isso? Não está sendo fiel. A pessoa não está sendo, meu irmão, fiel, né, leal àquilo, meu irmão, que ela teve. Ou quantas mães, jovens, muito faz isso, e eu já peguei muitos casos, a moça tem filha, é nova, primeiro que ela precisava ter se cuidado se ela não quisesse filho, mas tem filho para deixar o quê? Com os outros, para ir para baile funk. Tá certo isso? Também não. Não está sendo fiel. Então é sobre fidelidade que nós estamos falando. E para terminar, a Bíblia diz, e ande humildemente com quem? Com o seu Deus. O que é andar humildemente? O que é você ser humilde? É você aceitar, irmãos, a palavra de Deus. Quando ela te repreende. Porque a pergunta é, você pode errar? Quem aqui já errou? Levanta a mão. Eu já errei como marido, eu já errei como pai, eu já errei como filho, mas você tem que ser humilde o quê, irmão? Com o seu Deus, com a palavra, e reconhecer.
toda pessoa humilde, ela reconhece os erros dela. Sim ou não? Até ontem aconteceu um caso engraçado. Eu vou contar para vocês rirem um pouco. Mas eu me desculpei com as minhas filhas e com a minha esposa, né? Para não ficar brava comigo. Porque, meu irmão, eu fui inventar. Mas quem começou foi as meninas, né? Esse negócio de figurinha de álbum de Copa, irmão. Mão do céu. Minhas meninas pediram um álbum da Copa, porque ficaram ouvindo na escola. Eu fui, inventei e comprei. Só que eu já falei assim, eu não vou comprar figurinha, porque eu não tenho esse dinheiro para ficar gastando. E beleza. Se eu comprei aí, irmão, uns 10, 20 pacotinhos, foi muito, né? Um pouquinho mais. Mas o que acontece? Eu ganhei muitas figurinhas de irmãos que sabiam que eu estava colecionando, que me deu as repetidas. Então, só que repetida, às vezes eu já tenho. O que eu preciso fazer? Trocar. Aí o que eu fui fazer ontem? Trocar. Aí eu fui trocar, aí eu estou ali no ponto de troca, né? E tal. Irmão, daqui a pouco meu celular começa a tocar. Quando eu olho, escola das crianças. 6:30 da tarde. Aonde o pastor estava? Trocando figurinha. Eu esqueci de quem, irmão? Das crianças, irmão. Ainda bem que eu esqueci na escola, né? Imagina se fosse outro lugar, irmão. Né? Se souber. Mas eu falei que quem me ligou foi o diretor. Falou, pai, alguém já está vindo buscar as crianças? Eu falei assim, diretor, me perdoe. Eu confesso para você, eu esqueci de buscar as meninas. Eu estou aqui intertido com umas figurinhas, eu esqueci. Falei. Aí, irmão, eu falei assim, mas uma irmã vai buscar, né? Porque quando eu vi o telefone do diretor, eu não atendia primeiro, eu já liguei para a tia Lilene. Que a tia Lilene, ela às vezes pega as meninas para mim, que ela me ajuda, né? Que ela tem carro, né? Eu liguei, tia Lilene, eu já vou falar para a senhora, eu esqueci de pegar as meninas na escola. E eu esqueci porque eu estava aqui trocando figurinha. Falei a verdade, para não mentir. Oi. E quando cheguei em casa, falei para minhas filhas, o pai não buscou porque ele estava trocando figurinha. E a minha mulher falou, eu vou queimar esse álbum. Falei, agora você não pode queimar, eu troquei. Quem está dando para entender? Mas você ser humilde e reconhecer, eu reconheço, foi um erro, né? Mas quantas pessoas, irmão, elas não acham errado atitudes dela? Sim ou não? Tem que reconhecer. Eu poderia chegar e falar, não, também, tudo é eu, só eu tenho que pegar as crianças, você também podia ter pego, e pá, e tal, arrumar uma confusão. Eu não tenho tempo para mim, que uma realidade é, irmão, porque ontem eu fiz visita, fiz um atendimento via celular, e à tardezinha que eu fui, meu irmão, fazer isso, que eu até brinco, você sabia que isso, meu irmão, descontrai? E, meu irmão, e nos pontos de troca, você encontra avô, vó, irmão, gente velha, irmão. Teve uma senhora que eu falei, vó, se os filhos da senhora catar a senhora trocando figurinha aqui, vai ter, hein? Isso é engraçado, irmão. Mas o que eu quero dizer para você, irmão? Eu poderia me defender, achar que eu não estou o quê? Errado. Porque tem gente que está errado e ela acha que não está o quê? Tem que ser humilde. Humilde em reconhecer que está errado. É isso que tem que acontecer. Senão Deus não pode operar. Quem entendeu, diga a glória a Deus. Então, você viu o que você aprendeu hoje? Vamos recapitular? Primeiro, que nós temos que amar uns aos outros como quem nos amou? Cristo. Então, você dá. Se você quer receber, você precisa aprender o quê? A dar também. E aí aprendemos, né? Que o homem... que ele mostrou, volta aqui para mim o versículo, na tradução normal, isso, normal, por favor. E ele declarou o homem, o que é bom. Então Deus, ele mostra para nós
seres humanos, pessoas, o que é bom. Porque ele sabe, meu irmão, o que é bom para um relacionamento, o que é bom para uma família, o que é bom para uma casa. Sabe ou não sabe? E o que é bom, pastor? E que é o que o Senhor pede de ti. Continuando. Senão que pratiques o quê? Por isso você precisa ser justo. Para você, meu irmão, ser bom, você precisa praticar o quê? A justiça. E o que é a justiça? É você não pesar para nenhum. Você tem que praticar aquilo que é certo. E ames o quê? Eu troquei a beneficência pela fidelidade. Tem que ser fiel. Fiel às coisas. E ande humildemente. Começa a ser humilde e você vai ver o agir de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Pode aplaudir Jesus bem forte. Amém. Nós vamos orar, mas antes de nós orar,